gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou conversar com vocês novamente sobre arte. E antes de começar, eu já te convido a se inscrever nesse canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, assim você recebe notificação toda vez que tiver vídeo novo. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que assim você me ajuda muito com o crescimento do canal e eu agradeço demais. Aqui eu falo principalmente sobre literatura, mas vez ou outra vão rolar alguns outros assuntos. Eu sempre deixo várias dicas para vocês de filmes, de séries, então é bem bacana para quem se interessa pelo assunto. E hoje a gente vai falar sobre arte. Recentemente eu li um livro da autora brasileira, da jornalista brasileira Cristina Tartaglia. Ela escreveu um livro chamado A Arte do Descaso, onde ela fala sobre o maior roubo que aconteceu no Brasil, o maior roubo de arte que aconteceu no Brasil. Esse foi um roubo que aconteceu no Museu Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, e por conta do livro da Cristina, eu conheci este outro livro aqui, Um Van Gogh no Galinheiro, da autora Maureen Marozeu. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. A Maureen é uma jornalista francesa e ela é historiadora de arte. E eu não encontrei muitas informações sobre ela, mas aqui, de acordo com a mini biografia que vem no livro, ela já estudou na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e no Instituto de Artes de Cautland, em Londres. Ela também trabalhou em instituições como o Museu Metropolitano de Nova York, o Museu do Louvre, em Paris, e na Sotheby's, também em Paris. Ela já escreveu alguns outros livros e ela faz alguns periódicos para um jornal francês, principalmente sobre arte. E esse é um livro onde a autora vai trazer algumas histórias que rondeiam ali os bastidores de algumas obras de arte que são bem famosas. Porque às vezes uma obra de arte ela tem tantas tribulações para chegar até onde ela está hoje e para ficar famosa do jeito que ela está, que a gente nem imagina. E aqui a autora vai trazer isso. Ela vai trazer então 12 ensaios de 12 obras de arte diferentes. E aqui a gente tem histórias sobre roubos, a gente tem histórias sobre disputas de nações, a gente tem histórias sobre questionamentos sobre a autenticidade de uma certa obra, histórias de obras de artes que quase se perderam aí no meio do caminho. A autora se utiliza de muita fonte externa, então ao final de cada ensaio a gente tem ali uma ampla bibliografia que tem ali as fontes de onde ela tirou, né, todas as informações que ela traz nos ensaios. E eu vou passar com vocês rapidamente por alguns desses ensaios que me chamaram mais atenção. E, gente, é tão interessante, eu me considero uma pessoa muito leiga em história da arte, em questão técnica de arte. Eu gosto muito de visitar museus, adoro ver obras de arte, mas eu sou muito leiga na questão técnica. Então eu tô gostando de estudar mais sobre o assunto, de ir mais atrás da história da arte mesmo. Então, vez ou outra, vocês vão ver que vai ter muito mais conteúdo sobre isso aqui no canal. Isso porque eu realmente estou indo atrás de outras informações, de outros livros que falam a respeito, porque eu tô me interessando bastante sobre isso. E, gente, vou começar com o primeiro ensaio, que vai trazer a história do busto de Nefertiti. O busto de Nefertiti foi uma escultura que foi encontrada no ano de 1912 no Egito, numa região chamada Tel El Amarna. Quem a encontrou foi um arqueólogo alemão chamado Ludwig Borchardt. O busto de Nefertiti, ele é uma escultura feita de calcário pintado. Ele representa a rainha egípcia Nefertiti, que era a esposa do faraó Akhenaton, e é considerada uma obra-prima da arte egípcia. A data da escultura é calculada por volta de 1345 a.C. A primeira aparição pública do busto de Nefertiti foi em 1924 no Museu Egípcio de Berlim, onde ela está desde que foi descoberta. Ainda hoje ela se encontra lá no Museu Egípcio de Berlim, e na época que ela foi encontrada, o Egito estava sob a ocupação britânica. E aqui nesse ensaio a autora vai trazer pra gente justamente essa disputa que tem entre o Egito e a Alemanha sobre a posse, né? Quem deveria ter a posse dessa obra? Seria o Museu do Cairo ou seria o Museu de Berlim? Desde que o Egito declarou a independência em 1929, ele declara que a Alemanha levou
o busto de Nefertiti de uma forma ilegal para o seu país. E até hoje essas disputas ocorrem. Durante a década de 80 também começou ali a rolar alguns questionamentos sobre a autenticidade da obra, porque eles diziam que a obra se divergia de todas as outras obras que foram encontradas na época. A forma, né? O busto de Nefertiti era muito diferente das demais obras que eram encontradas e que eram da mesma época. E as formas do busto de Nefertiti, ele lembrava muito obras ali do final do século XIX. Então existiram algumas pessoas que começaram a questionar essa autenticidade. Ainda hoje nada disso foi provado, né? Ainda é considerado uma obra autêntica, mas a autora traz pra gente nesse ensaio essas duas questões, tanto a questão da autenticidade quanto a questão dessas disputas que ocorrem entre essas duas nações. Outro ensaio que a gente tem aqui também é sobre o retrato do Duque de Wellington, do Francisco Goya. Essa é uma pintura que foi feita por volta de 1812. Ela retrata o Duque de Wellington. E o curioso desse quadro é que ele foi roubado da Galeria Nacional de Londres em 1961. O quadro foi roubado por um motorista que ele queria ali usar o quadro como uma forma de ajudar uma ação que seu pai empregava. E depois de 4 anos ele acabou devolvendo esse quadro de uma forma voluntária. Mas o interessante dessa história é que ela inspirou ali uma cena do filme do 007, o primeiro filme do 007, que era o James Bond contra o Dr. No. Tem uma cena em que o vilão está ali no seu casulo, né, no seu covil, e o quadro está ali junto com o vilão. E aí ele traz aquela imagem de que o ladrão de arte é aquele vilão mega milionário, cheio de dinheiro, que paga algumas pessoas para roubar ali os quadros de museus para deixar na sua própria casa. E criou-se essa imagem, esse arquétipo em torno do ladrão de arte, que na verdade já foi comprovado que não tem nada a ver, né? Existem outros fatores que fazem com que pessoas roubem arte, e você ser um milionário que está pagando ali alguém para pegar um quadro específico para você é a menor delas. Mas ficou interessante porque nessa cena do Dr. No, o quadro ali, o retrato do Duque de Wellington, tá ali no covil, e nessa época o quadro ainda estava desaparecido. E o filme foi feito em 1962, um ano depois do roubo. A gente tem também a história do roubo da Mona Lisa, que eu já comentei em outros vídeos com vocês, que é a história de um italiano que entrou ali no Museu do Louvre e roubou a Mona Lisa de uma forma muito ridícula, né? Ele simplesmente entrou no museu em um dia que o museu estava fechado para o público, tirou o quadro do suporte, saiu com o quadro na mão e ninguém notou isso, até que muito tempo depois eles deram falta do quadro, né? A princípio eles pensaram que o quadro tinha ido para restauração ou alguma coisa do tipo, e na verdade não, o quadro tinha sido roubado. Ele fica ali sequestrado durante alguns anos, até que a Gioconda finalmente é recuperada, e eles descobrem que esse homem, ele queria, na verdade, levar o quadro de volta para a Itália, né? Para onde ele achava que era o lugar do quadro, e por isso que ele roubou o quadro do Louvre. A gente tem essa história aqui também da Mona Lisa, que foi o motivo, né, que fez com que a Mona Lisa ficasse ainda mais famosa e se tornasse um dos quadros mais famosos no mundo todo. Outro caso que a gente tem aqui no livro também é sobre a obra A Execução de Lady Jane. Esse é um quadro pintado pelo pintor francês Delaroche. Esse é um quadro que se baseia na história de uma rainha que reinou durante 9 dias, e aí ela foi condenada à morte por conta de traição. Enfim, existe toda uma história por trás da Lady Jane. Ela viveu ali por volta de 1550, e aí ela foi condenada à morte, foi condenada à forca, se eu não me engano, ou à decapitação. E aí
O pintor Della Rocha, ali em 1833, ele faz um quadro deste último momento da Lady Jane, e é um quadro que chocou muitas pessoas na época, né, assim, em questão de se admirar com o quadro, porque ele faz a Lady Jane toda vestida de branco, de uma forma bem virginal, e em volta dela o quadro é todo sombrio, né? É um quadro muito bonito. E esse quadro, ele ficou ali, ele foi feito para uma mostra, a princípio em Paris, no salão, se eu não me engano, do Louvre mesmo, né? Ele fez esse quadro para essa mostra. E aí depois disso o quadro foi comprado por um russo que era muito rico. E aí o quadro ficou ali passando de mão em mão de colecionador, foi leiloado aqui, leiloado ali. Ele viajou de Paris para a Rússia e depois da Rússia para Londres, até que finalmente em 1902 o quadro foi doado para um museu de Londres, mais especificamente para a Galeria de Arte Britânica, né? E o quadro ficou ali um tempo exposto no museu, até que eles guardaram um quadro junto com outras obras do acervo no porão do museu. Não se sabe muito bem porquê, mas enfim, né, eles iam fazendo essas trocas de obras. Só que esse museu, gente, ficava na beira do rio, né, na beira do rio Tamisa, e em 1928 houve uma grande enchente em Londres, e essa enchente alagou ali grande parte do subsolo do museu e muitas obras foram danificadas. A autora até questiona, né, quem que foi a mente que resolveu fazer um museu na beira do rio e colocar toda a sua obra do acervo, né, grande obra do acervo, reserva ali do acervo, no subsolo de um museu que fica perto do rio. Enfim, ela faz esse questionamento, mas aí já era tarde também, né, muitas obras já tinham sido danificadas, e a execução de Lady Jane estava junto com essas obras, né, então eles consideraram que essas obras nem tinham chance de restauração, nem chegaram a mexer nisso, até que em 1970, na década de 70, não sei exatamente em qual ano, um curador que estava trabalhando ali no museu, ele insistiu em dar uma olhada nessas obras porque ele estava à procura de um outro quadro. Ele estava atrás de um quadro que chamava A Destruição de Pompeia e Herculano, que era de um pintor chamado John Martin. E aí ele estava estudando sobre essa obra e ele resolveu dar uma olhada para ver se realmente não tinha como restaurar essa obra. E aí quando ele abre o rolo que estava a obra da Destruição de Pompeia e Herculano, né, ele descobre que o quadro ali tinha algumas danificações, mas ele ainda tinha chance de restauração. E aí, só que enrolado junto estava o quadro A Execução de Lady Jane, do Della Roche. O quadro estava sem nenhuma danificação. Quase que por um milagre o quadro se salvou. E aí ele voltou a ser exibido e voltou a ficar famoso no mundo todo. É um quadro que quase se perdeu ali no tempo. A gente tem também a história que dá nome ao livro, Um Van Gogh no Galinheiro, que é a história de um quadro do Van Gogh. Esse quadro aqui mais especificamente, né? Esse quadro chama O Retrato do Dr. Felix Wray. E esse quadro foi feito pelo Van Gogh quando ele estava internado ali no Instituto de Psiquiatria, e ele fez o retrato de um médico, de um psiquiatra que o tratava, o Felix Wray. E o quadro é de 1889. E ele pintou este quadro e deu de presente para o médico. O médico achou o quadro horroroso, né? Mas aceitou ali e resolveu dar para a mãe dele. Ele falou assim, é tão feio que eu vou dar pra minha mãe põe em algum lugar lá. E a mãe dele morava ali numa casa de fazenda, né? E ela tinha um galinheiro, e o galinheiro tava precisando de uma porta. E aí ela resolveu, tá aqui, o quadro é da altura da porta que eu preciso pro galinheiro, eu vou colocar aqui. E colocou. Aí até que um dia, né, um viajante estava passando por ali, ele viu o quadro, ele se interessou, ele resolveu comprar. E a mãe falou assim, tá bom, né? Eu vendo pra você. E eles venderam, assim, por um valor simbólico. E o cara levou o quadro embora. E depois de muitos anos, o quadro foi vendido ali por milhões. Então, foi uma obra que valorizou demais. E o médico e a mãe dele nem imaginavam.
Mas foi um bem feito, né, gente? Porque ele não deu valor quando ele recebeu o presente do Van Gogh. Bom, essas são só algumas das histórias que a gente conhece aqui neste livro. Então, é muito divertido. Você vai lendo e você vai encontrando histórias engraçadas, histórias mais complicadas. Mas é baita interessante. Um livro que eu acho que todo mundo que gosta de saber mais sobre artes deveria ler, sabe? Existem histórias que a gente nunca ouviu falar na mídia, ou pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, né? Não são histórias tão conhecidas. Então eu acho que vale a pena conhecer. E me digam aí, vocês conheciam Van Gogh no Galinheiro? Vocês conheciam alguma dessas histórias? Conta pra mim nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo grande. E até o próximo vídeo.